Oi, nesse vídeo eu quero contar um pouco da minha experiência com a série clássica, porque ela foi uma batalha longa até eu terminar, então eu vou falar aqui sobre a minha história com a série clássica desde quando eu comecei, quais as eras que eu mais gostei, quais doutores eu mais gostei e companions e como foi tudo isso, como foi esse processo de assistir toda a série clássica, porque depois de 8 anos eu finalmente concluí a série clássica em 2020, foi mais ou menos depois da metade final de 2020 eu terminei a série clássica, porque eu não fazia aquela coisa de maratonar 200 mil episódios por vez. Eu acho bem mais legal ir assistindo aos poucos, e eu tinha conteúdo por muito tempo, até porque eu fiquei 8 anos assistindo a série clássica. Eu comecei a assistir Doctor Who, na verdade, em 2011, e lá por 2012 que eu decidi assistir a série clássica. Na época, Doctor Who eu tinha começado a assistir como uma série comum, normal, como todas as outras. Eu pensei, não, eu não vou assistir essa série clássica que tem 26 temporadas e 1 bilhão de episódios, né? Porque ninguém merece assistir esse troço. Só que aí você vai assistindo cada vez mais, vai criando interesse, aí eu criei o Translator e aí foi aumentando esse interesse, daí você vai procurando mais, querendo saber mais e tá, vou assistir a série clássica. Aí eu comecei lá em 2012, antes mesmo do Translator ser criado, eu já tinha começado a série clássica, e aí foi que o meu interesse para fazer esse site, blog, YouTube, enfim, começou. E aí foi lá que eu comecei a assistir. E a série clássica no início era bem difícil, né? Porque a gente tem sempre essa coisa, preto e branco, antigo, esquisito, as atuações eram meio demoradas também, a coisa demorava para engrenar. E também demorava porque eram 40 episódios numa temporada só. Era difícil. E a série clássica é interessante porque ela é dividida também em episódios de 20 minutos. Então tem 40 episódios, mas se você for ver, eram 20 episódios de 40 minutos, por exemplo. Mas 20 em 20 em 20 eram 40 episódios. E isso foi por um bom tempo, sem contar todos os episódios perdidos que a BBC queimava as fitas, né, antigamente, para liberar mais espaço lá no estoque deles, no arquivo deles. E eles queimavam algumas coisas, fitas antigas, e os episódios se perdiam, e teve muito episódio que foi reconstruído. Então o que eram as reconstruções? Eles botavam imagens estáticas só com o som dos episódios. Eu fiz isso de assistir essas reconstruções até certo ponto. Eu acho que até o início da era do Segundo Doutor. Mas o Segundo Doutor teve muito episódio perdido, e aí eu pensei, não dá mais. Eu quase dormia quando eu assistia isso. Então eu catei os episódios que existiam do Segundo Doutor. Hoje em dia tem até animação dos perdidos, então o que facilita muito mais. Mas eu parei de ver essas reconstruções porque é complicado. Aí Doctor Who veio com o Terceiro Doutor, veio Doctor Who com cores, né? Antes era até preto e branco com o Segundo Doutor, depois com o Terceiro Doutor vieram as cores para Doctor Who. Isso é legal também ver a diferença, a evolução da tecnologia dentro da própria série, né? Você vai vendo com o passar dos anos como isso evolui, efeitos especiais, tudo é muito legal de ver. E Doctor Who acabou sendo uma série que trouxe diversas referências para os dias de hoje. Então eu acho que vale muito a pena assistir lá do início para a gente ter essa noção. Quem tem interesse em TV, em escrever roteiro e criatividade no geral, eu acho que é bem legal de assistir Doctor Who na série clássica e acompanhar com a série nova e ver todas as referências e ver como isso aconteceu. Eu acho bem legal. E aí eu levei 8 anos para assistir porque, como eu falei, é demorado. Eu assistia um episódio, aí eu pegava outro arco, outro dia, demorava um tempo para assistir de novo, porque também tu tem que ter aquela motivação para assistir, porque nem sempre é bom. Assim, o Primeiro Doutor é legal como experiência, você vai gostando mais dele. O Segundo Doutor é muito legal mesmo, eu gostei de assistir a maioria dos episódios do Segundo Doutor. Aí vem o Terceiro Doutor, que é incrível, o Jon Pertwee, eu acho que é uma das melhores eras, porque eles fizeram todo a era dele centrada em ele ficar na Terra, então vieram muitos personagens icônicos como o Brigadeiro, como
veio toda a Unity, então teve toda uma criação ali, o Mestre foi criado na era do Terceiro Doutor, então é uma era muito icônica nesse sentido, e toda ela é muito boa de se assistir, eu acho que é uma das melhores. Quarto Doutor, nem preciso falar, principalmente com a Romana, que eu acho que é a era de ouro da série, é o Quarto Doutor com a Romana. Depois entram outros personagens. O final da Era do Quarto Doutor para mim é muito legal também, porque ele é super parecido com alguns elementos que a gente tem na série nova também, eles criam uns enredos muito legais nesse sentido. Aí vem pro Quinto Doutor, que para mim, olha só, o Terceiro Doutor para mim é uma das melhores eras, mas o Quinto Doutor é a era mais fácil de assistir. Não sei se é porque o Quinto Doutor ele é mais jovem e isso facilita um pouco mais pra gente que está acostumado com a série nova. Eu acho que boa parte disso se deve a ele, e é um doutor muito legal de se assistir. No início eu não gostava muito quando eu tinha assistido um arco aleatório dele, mas vendo toda a era dele, pra mim foi a era mais fácil de assistir. E aí quando a gente vem pro Sexto Doutor, é uma mudança bem brusca. Muitas pessoas não gostam do Sexto Doutor porque ele tem esse sentido, assim, ele é um doutor que foi criado numa confusão com a BBC, né? E ele foi mandado embora também injustamente, o Colin Baker, mas eu acho que ele também é um doutor muito legal, assim como o Peter Capaldi. Muitas pessoas deixaram de assistir o Peter Capaldi e não viram a evolução dele na série. Com o Colin Baker acontece a mesma coisa, ele parece um doutor muito ruim no início, mas eu acho ele muito bom. Eu gosto muito do Sexto Doutor, e principalmente depois, se você ouve os audiodramas da Big Finish, ele fica muito melhor. Eu gosto muito do Sexto Doutor, não sei porque existe essa barreira das pessoas com o Sexto Doutor. Pra mim ele é muito bom e também foi uma era legal de assistir, tirando algumas partes lá do final da era dele ali no Trial of a Time Lord. Aí vem pro Sétimo Doutor, que pra mim a série lá estava perto de ser cancelada, os produtores da BBC da época não queriam mais que Doctor Who existisse, eles não gostavam da série, enfim, e isso se reflete muito nas histórias, porque a era do Sétimo Doutor é bem triste de assistir, vários episódios são muito ruins, alguns episódios bons, por exemplo, os do Daleks, tem The Curse of Fenric, tem um outro que eu não vou me lembrar o nome, que é mais assustador, assim, numa casa mal assombrada, coisa assim, não vou lembrar o nome, mas ele é muito bom também. Então eu acho que, resumindo, tem uns 3 arcos bons, e o resto da era do Sétimo Doutor pra mim é bem difícil de assistir. E ele também, assim, se eu fosse comparar com o sexto, eu prefiro muito mais o sexto do que o sétimo. Eu não sei se isso é uma opinião não muito popular, mas fazer o quê? Eu gosto muito mais do sexto do que o sétimo nesse sentido. E aí termina, né? Filme do Oitavo Doutor não faz parte da série clássica, é uma ponte entre a série clássica e a série nova, mas eu terminei aí com o Sétimo Doutor no episódio Survival depois de 8 anos assistindo, e eu acho que vale a pena, é uma experiência legal. Talvez não levar 8 anos assistindo, mas mesmo assim, se você quer assistir aos poucos e ir preenchendo esses anos, por exemplo, agora, 1 ano sem Doctor Who, preenche assistindo uma temporada aí de um Doutor antigo, eu acho que pode ser muito legal. Mas é isso, me diga nos comentários qual é a sua história com a série clássica, vou gostar muito de ver o que você tem a dizer. Muito obrigado por assistir e até mais.